Efésios capítulo 5, versículo 15. Todos encontraram, irmãos? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Irmãos, ao longo da história, nós podemos observar uma rejeição à igreja. Muitas pessoas dizem sim a Jesus e não à igreja. Ou, Jesus eu quero, a igreja não. É verdade, irmãos, que a igreja dá trabalho. Igreja é relacionamento. E é na igreja, irmãos, que se opera quebrantamento. E se nós nos isolarmos, nós não teremos o que consertar, o que ajustar, o que perdoar, e até mesmo o que se humilhar. O nosso relacionamento com a igreja é como um casamento. E como toda união no casamento, para que dois se tornem um, precisa haver quebrantamento. Ou seja, morrer para si e viver para o outro. Negar-se a si mesmo e se doar. E, gente, e para sermos igreja é a mesma coisa. É impossível ser igreja, irmãos, sem quebrantamento. É impossível nos tornarmos um. É impossível ser igreja sem haver humilhação, negociação, tolerância, paciência, conserto, ajuste, entrega, doação. Agora, irmãos, pertencer a uma comunidade é um privilégio, porque é justamente nessa vivência em comunidade que nós somos desafiados, somos afinados. É nessa vivência em comunidade que nós somos quebrados e somos moldados. E isso só acontece nos relacionamentos. Amém? E é por isso que nós, nesta comunidade, valorizamos os pequenos grupos. Eu vou repetir isso. Nós aqui nessa comunidade valorizamos sim os pequenos grupos. Porque, gente, não dá para ser igreja só nessa proposta de reunião grande, que a gente se encontra aos domingos. Não dá para a gente ser igreja só nessa proposta. Tem que ser nos lares. Tem que ser de casa em casa. Mas eu fico pensando, como é possível nos manter quebrantados? Como isso é possível? Como é possível ter o quebrantamento como um estilo de vida? Como é possível viver quebrantado? Lembre-se de uma coisa, que só os quebrantados de espírito serão cheios do Espírito Santo. Só os quebrantados de espírito são cheios do Espírito Santo e não há outro caminho. Não há uma outra alternativa.
Não, meus irmãos. Ninguém, guarde isso, ninguém na individualidade vai ser cheio do Espírito Santo. Ninguém. É só no relacionamento, irmãos, que nós somos quebrantados e podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora, no texto que a gente leu, nós estamos aqui diante de uma ordem. Versículo 18. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não vos embriagueis com vinho. E depois, na continuação, ele diz: mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Há uma história muito interessante de um grande evangelista que a grande maioria aqui conhece, do Billy Graham. Diz que certa vez ele chegou a uma igreja onde ele ia ministrar lá nos Estados Unidos, e nessa igreja havia um diácono que havia sido disciplinado por ter se embriagado. E aí então, num determinado momento, o Billy Graham conversou com o pastor daquela igreja. E ele perguntou àquele pastor se os demais diáconos estavam cheios do Espírito Santo. E aquele pastor disse que ele não podia garantir. Não dá para garantir isso. E aí o Billy Graham disse àquele pastor: então, os demais também deveriam ser disciplinados. Porque o mesmo lugar que nos ordena não nos embriagar com vinho, nos ordena nos deixar encher do Espírito. Interessante isso. Perceba o seguinte, irmãos, que a ordem aqui mais evidente no texto, a ordem mais evidente, não é não vos embriagueis com vinho. A ordem mais evidente é deixem-se encher pelo Espírito. Essa é a ordem mais evidente. Veja que a ordem é para nos deixarmos encher continuamente pelo Espírito. Não é um ato pontual. Não é um ato isolado. Não é de vez em quando der. Não, é um ato contínuo de deixar-se encher. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Mas logo depois, na continuação do texto, depois do versículo 18, aí no 19 em diante, o texto mostra maneiras que podemos abrir comportas ao Espírito para nos deixar encher. E isso, queridos, quer dizer que a nossa natureza humana, naturalmente, fecha comportas ao Espírito. Mas a ordem aqui do texto é: deixem-se encher. Vamos repetir? Deixem-se encher. Queridos, o Espírito é como uma cachoeira. Sua água está caindo. E nós somos como vasilhas. Agora, imagine uma vasilha debaixo de uma cachoeira. A água está caindo, mas esta vasilha está com uma tampa. Vai encher a vasilha? Não. E aí, em outras palavras, Paulo aqui está dizendo: tirem a tampa. Tirem a tampa e deixem-se encher. Ah, meus irmãos, é da vontade de Deus nos encher continuamente. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Ele quer realizar isso na sua vida todos os dias. É isso que você deseja? Amém, meus irmãos? Mas eu quero conversar com vocês em relação ao versículo 19 em diante. Como abrir comportas para que o Espírito Santo nos encha? Como? E o texto mostra para a gente como. Então veja bem. O texto começa dizendo lá no versículo 19: falando entre si com salmos. Vamos repetir? Falando entre si com salmos. Agora, gente, será que o texto aqui está querendo dizer que nós devemos declarar os salmos na liturgia dos nossos cultos? E então isso abrirá comportas ao Espírito? É isso?
Ou seja, um aqui levanta e cita um salmo, logo em seguida outro se levanta e cita um outro salmo, e assim sucessivamente. É isso que o texto está querendo dizer? O que significa, irmãos, falar com salmos? Falar com salmos é salmodiar. Como assim? Veja bem, tenha atenção no que eu vou dizer. Os Salmos é um livro que nós encontramos pessoas reais abrindo o seu interior, extravasando dor, conflitos, sofrimentos e também alegrias. E aí, nós nos identificamos com os Salmos. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós lemos o livro dos Salmos, nós percebemos que nós somos também essas pessoas, que têm os mesmos conflitos internos, as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, as mesmas dores e até alegrias. Então, o que é salmodiar? O que é falar com os salmos? Gente, salmodiar não é repetir os salmos, mas é expressar o que está dentro de nós. Falar com salmos é expressar o que está dentro de nós. E é justamente como diz a palavra, e é falando entre vós. Ou falando entre si, depende da versão que você tem. Gente, a palavra está ensinando que para você abrir comportas ao Espírito, você tem que ser real nos seus relacionamentos. Você tem que extravasar aquilo que está dentro de você. Porque em última instância, nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. E nós podemos até nos encontrar nos nossos pequenos grupos para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, para falarmos de assuntos legais, do cotidiano, bater um bom papo, até mesmo discutirmos altas teologias. E sabe, meus irmãos, mas nunca abrirmos as comportas da alma. Nunca falarmos do que está pegando aqui dentro no nosso coração. Porque a verdade é que nós nos camuflamos e nós não mostramos quem realmente nós somos. Queridos. E por que a gente se esconde? Por que nós nos escondemos, meus irmãos? Sabe por quê? Porque nós temos medo. E medo de sermos rejeitados. Nos camuflamos por orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Diga aleluia. Gente, eu não tenho dúvidas de que o plano de Deus é que nós sejamos uma comunidade terapêutica. Eu não tenho dúvida disso. Mas ela só poderá ser terapêutica nos pequenos grupos. Por isso que a gente insiste com vocês sobre a importância dos pequenos grupos, de fazer parte de um pequeno grupo. Você já faz parte de um pequeno grupo? Se você não faz, considere isso. Nesta manhã, considere isso que eu estou dizendo. Porque é impossível nós falarmos com salmos aqui, na reunião grande. É impossível. Todos nós precisamos de pessoas que nos conheçam profundamente. Conheçam as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas lutas, enfim. Precisamos ter pessoas perto da gente, pessoas com quem nós podemos despir a nossa alma, porque é justamente isso que traz cura, meus irmãos. É o que o apóstolo Tiago diz no capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aleluia. Irmãos, Deus planejou esta comunidade para nós, uma comunidade terapêutica. Deus planejou a igreja para ser uma comunidade terapêutica. Só que, isso é importante que eu vou dizer, só que tem que ser pista de mão dupla. É lá e cá. É aí e é aqui. Não naquela postura. Fala, irmão, seus pecados. Se ajoelha. Confessa. E eu decido no final se perdoo. Não. É falando entre vós.
É lá e cá. Eu e você, você e eu. Gente, falar bem da gente é muito fácil. Falar bem de si é muito simples. Quais são as suas virtudes? Ah, dá até gosto de falar. É até bom, né? Falar bem de si é fácil. Você sabe que tem gente que até para falar mal de si mesmo se elogia? Sabia disso ou não? É simples, só você perguntar assim, escuta, qual é o seu defeito? Qual é o seu defeito? A pessoa diz assim, meu defeito é ser uma pessoa humilde. Inclusive a minha humildade que me torna perfeito. Qual é o seu defeito? Ah, o meu defeito é ser uma pessoa muito boa. Olha que defeito, gente, ser uma pessoa boa. Qual é o seu defeito? O meu defeito é perdoar. Nossa, como eu perdoo, gente. Qual é o seu defeito? Olha, o meu defeito é ser uma pessoa generosa. Como eu sou generoso. Até para falar dos defeitos se elogia. Faça um teste. Pergunte para a pessoa do seu lado qual é o seu defeito. Não, agora não, fica tranquila. Não. Mas isso, queridos, não é falar com salmos. Gente, presta atenção. Falar com salmos é falar das coisas mais vergonhosas da nossa vida. Tem coragem? Mas quando eu estou dizendo aqui de falar coisas vergonhosas da vida, é só num relacionamento de intimidade que fazemos isso, e é só lá que nós somos curados, meus irmãos. É só neste relacionamento. É necessário abrirmos o coração e colocarmos para fora aquilo que não vai bem, aquilo que é vergonhoso da nossa vida. Agora, veja bem, uma observação. É claro que você não vai fazer isso com qualquer pessoa. Que vai ter gente aqui que de repente vai sair hoje aqui do prédio dizendo assim, legal, o pastor disse que eu preciso abrir meu coração, vou falar para todo mundo. Vou contar para todo mundo ouvir. Não é isso que eu estou dizendo. Não é para qualquer pessoa que você sai falando da sua vida pessoal, particular, a não ser que você seja tolo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você deve abrir o seu coração com gente de Deus, gente madura, gente que vai te ajudar. Amém, meus irmãos? Inclusive, até no próprio G100. Às vezes eu fico ouvindo histórias que eu fico, meu Deus do céu. O camarada chega lá no grupo do G100, ele senta, eu quero abrir o coração. Posso? E aí ele começa a dizer e falar uma série de coisas, e tem gente chegando no G100, visitando o grupo, escandaliza. Fala, meu Deus, participar dessa igreja com esse fulano aí? Olha só a vida dele, ele está contando tudo. Gente, há particularidades da sua vida que você tem que abrir com gente mais próxima, íntima. Gente que vai te ajudar, não vai te derrubar. Posso ouvir no meio da igreja aí ou não? Você tem que abrir com gente que tem maturidade para ouvir, não é qualquer pessoa. E num grupo tem vários níveis de maturidade. Vários níveis, vocês sabem disso. Quem participa de uma célula sabe disso. Então fale com a pessoa certa, chamando de canto. Abra aí o seu coração com gente que vai te ajudar e vai te abençoar. Por exemplo, depressão. Depressão, em última instância, o que é? É a não expressão das emoções. É não falar. É a não expressão das emoções, ou seja, nós represamos as nossas emoções e elas nos adoecem. Nos enfermam. Por isso que a gente precisa de um companheiro de jugo. Gente que vai andar com a gente para ajudar a levar as nossas cargas. É aquilo que o apóstolo Paulo disse. Levai as cargas uns dos outros. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos ter um companheiro de jugo para nos ajudar, nos acompanhar, orar por nós. Isso é falar com salmos. Falar com salmos é abrir as nossas fraquezas, abrir as comportas da alma. Quantos aqui querem ser realmente cheios do Espírito Santo? Hein? Vou insistir nessa pergunta. Você deseja isso? Então deixa eu dar um recadinho importante que serve para mim também, inclusive. É para mim e para você. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, pare de fingir espiritualidade.
Pare de ficar mostrando a sua face mais linda e mais polida. Está falando? Seja verdadeiro. Seja real. Muitos ficam fingindo uma espiritualidade e dizem que crente não chora, que crente não fica irritado, crente não questiona, nunca pergunte a Deus o porquê, e sim para quê. Aleluia. Que bobeira, gente. Crente não pergunta, crente obedece. E ainda tem muita gente que usa frase de efeito ainda, né? Que crente gosta de frase de efeito, né? Você pergunta assim, irmão, você está enfrentando um problema, está passando por dificuldade? Todos os meus problemas estão na cruz, aleluia. Irmão, não fale de problema, porque atrai coisa ruim. Sai fora. Tem muita gente assim, vocês sabem disso. Os meus problemas estão na cruz. Eu sou mais que vencedor, glória a Deus. E, sabe, gente, a vida vai de fracasso em fracasso, derrota em derrota. Se escondem, essas pessoas se escondem nas suas fraquezas e ficam doentes. É uma espiritualidade que não é boa. É uma espiritualidade que não é saudável. É uma espiritualidade que não é a espiritualidade de Jesus. Porque a espiritualidade boa e saudável é aquela espiritualidade que deixa a gente ser gente. Amém? A espiritualidade boa e saudável é aquela espiritualidade que nós podemos sorrir, que nós podemos chorar, que nós podemos perguntar, questionar muitas vezes, desabafar. Enfim, meus irmãos, é uma espiritualidade que nos torna mais humanos. Porque tem gente que pensa que para ser espiritual precisa jogar o seu lado humano fora. Precisa negar a sua humanidade. Isso é um grande equívoco, queridos. Para sermos espirituais, nós precisamos ser apenas verdadeiros e autênticos. E Deus deseja isso. Deus quer que coloquemos para fora a nossa dor, o conflito, a raiva. Ou seja, não é camuflar a dor, é ser verdadeiro nela, é ser real. Isso é falar com salmos. Está dando para entender, meus irmãos? E Deus está à procura de gente real, que não finja. Então, o desafio para você nesta manhã: tenha coragem de ser real. Tenha coragem de ser real. Cutuca alguém e diga: tenha coragem de ser real. Irmãos, a Bíblia nos ensina que falar com salmos é andar com saúde interior. Por isso que as Escrituras declaram: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todos aqui são iguais. Todos nós somos iguais. Todos. Nós temos as nossas mazelas. Não tem gente melhor que o outro aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Isso é importante a gente entender. Porque a cruz nos nivela por baixo. Nós somos iguais. Você quer ser curado? Quer ser uma pessoa sarada? Então seja uma pessoa real. Seja uma pessoa de verdade. E andar com Deus é andar assim. É andar em quebrantamento. E Deus não rejeita o coração quebrantado, irmãos. Deus não rejeita o coração real. O coração sincero. Deus não rejeita o coração verdadeiro. E mais, isso abre comportas para o Espírito Santo nos encher. Louvado seja o nome do Senhor. O texto continua, vamos lá. Segundo, é o versículo 19. Na continuação, você pode ler comigo na tela? Cantando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Gente, a música
é algo fantástico. A música dedilha as cordas do nosso ser interior. E é muito interessante, a música penetra onde uma pregação não chega. Às vezes aquilo que é falado, a gente não entende. Através de uma música que contém essa mensagem, a gente consegue entender. Às vezes na nossa leitura nós não conseguimos decorar um texto. Através da música, cantando o texto, cantando a palavra, nós decoramos o texto. Lembro de um jovem que falou que tinha dificuldade para decorar versículo bíblico. E ele disse assim para mim, né? Vocês sabem que eu sou músico, já gravei vários CDs. Ele disse assim: Ronaldo, poxa, obrigado por você gravar Romanos 16, 19. Porque pela primeira vez eu consegui decorar um texto. Mas aí ele citou justamente como diz a música: seja excelente para o bem, inocente para o mal, e o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder debaixo dos nossos pés. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê Davi. Davi tocava para Saul. E aquela música penetrava aonde o inimigo estava alojado. E a Bíblia diz que quando Davi tocava o seu instrumento, o espírito mau saía da vida de Saul. Gente, através dos hinos e cânticos espirituais, nós demonstramos amor a Deus. O culto é igual namoro. O culto é onde nós falamos do nosso amor, falamos da nossa paixão. Culto é assim. O culto nós cantamos expressando com alegria as verdades que nós declaramos. E por vezes também nós cantamos chorando. Nós cantamos com dor na alma, passando dores, conflitos. Muitas vezes cantamos com a alma batida. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Sim. Mas quantas vezes você cantou assim? Você chegou aqui nesse prédio triste, abatido, e ao você, nesse momento da adoração, dos cânticos, você começou a cantar e você foi renovado. E você foi curado. Você saiu fortalecido. Você saiu abençoado. Ou até mesmo no seu carro, quando você coloca lá o CD do Ronaldo Bezerra. Aí você começa a dar glória. Você sai feliz cantando, eu sou livre. Aí você pensa, quando eu falo livre para correr, você pensa que é para pisar mesmo. E toma uma multa. Aí vigia, irmão. Quantas vezes, no carro, somos fortalecidos através de uma canção, através da adoração, do louvor. Por isso, queridos, o texto está mostrando para a gente que uma outra maneira como podemos abrir comportas ao Espírito Santo para ele nos encher é cantando, como diz o texto, e louvando ao Senhor de coração com hinos e cânticos espirituais. E aí que está um grande desafio para nós, levarmos mais a sério este tempo que a gente tem de adoração através dos cânticos. Como é que você vem ao culto? Quais são as suas expectativas? Tem gente que pensa que esse momento dos cânticos é um momento de entretenimento. Os músicos vão cantando enquanto o povo chega. É para passar tempo. Tem gente que tem essa ideia e não consegue entender a importância desse momento. A maioria das pessoas não se prepara para este momento. Irmãos, nós precisamos começar a vir a estes cultos de domingo com mais expectativas. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que Deus age segundo a nossa expectativa. Se a gente não tem expectativa nenhuma, não acontece nada. Se você chegar aqui aos domingos sem expectativa, você vai sair do mesmo jeito que você chegou. Se você entrar aqui com pouca expectativa, é o pouco que vai acontecer. Mas se você chegar aqui entrando com grande expectativa, com fogo no coração, você pode ter certeza que a bênção do Senhor vai se manifestar na sua vida e grandes coisas vão acontecer neste lugar, milagres, maravilhas e prodígios. Mas tem que haver expectativa de que Deus vai falar conosco e nós vamos expressar diante dele a nossa alegria, o nosso louvor e até mesmo os conflitos da nossa alma. Queridos,
E é isso que vai abrir comportas ao Espírito Santo. É isso, meus irmãos. Eu não sei se você tem ideia, eu vou repetir uma coisa que eu já falei em outras oportunidades, mas eu quero falar outra vez. Posso falar ou não? Vocês não vão ficar bravos comigo? Fala, Jeová. Gente, nós estamos diante de uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual quando louvamos a Deus. E eu quero que você saiba e entenda que o louvor traz um impacto muito grande no reino das trevas. O louvor é uma arma poderosa de guerra contra o nosso inimigo. Isaías 30, versículo 32, olha o que é que diz o texto. Vamos ler juntos? E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der quem? Está se referindo ao inimigo. Continue. Haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Ou seja, o que a gente entende desse texto? Que cada vez que nós tocamos os instrumentos, cada vez que nós cantamos, nós aplaudimos, nós erguemos as nossas vozes para declarar a grandeza do nosso Deus, diz o texto que o bordão do juízo de Deus recai sobre o inimigo e ele é derrotado. Aleluia! A nossa luta, irmãos, não é contra a carne, mas é contra principados e potestades e hostes da maldade nas regiões celestiais, como diz Efésios 6,12. Gente, nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, que é o louvor. Por isso a gente precisa deixar de guerras uns com os outros, parar de bobeira, de mimimi, de picuinha. Precisamos deixar isso de lado, meus irmãos, e gastar estas energias contra o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás. E como resultado, além de Satanás ser derrotado, pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são renovadas, pessoas são restauradas. Deus é exaltado e isso abre comportas ao Espírito Santo para que ele seja derramado em nosso meio. Louvado seja ele. Olha só o que acontece quando louvamos a Deus. Eu tenho 2 testemunhos que ao longo dessa minha carreira musical, que foram 21 anos na estrada, sempre ouvindo testemunhos, pessoas que escreviam, mandavam cartas na época para mim. Olha como passou, né? Mandavam carta. Eu tenho lá. E-mail, aí depois chegou um momento que veio o e-mail, eu tenho guardado também. Mas eu separei 2 testemunhos. Olha só o que essas pessoas estão dizendo. Primeiro testemunho, Ronaldo. Através do louvor que Deus te deu, vim a reconhecer Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor da minha vida. Olha o que ele diz, irmãos. Eu era um ateu, convicto e iniciante no satanismo. Mas experimentei a graça do Senhor na minha vida depois de ouvir uma de suas músicas que marcou muito a minha vida. Ainda quando você esteve na minha cidade, você fez uma ministração sobre a esterilidade de Sara. E neste momento Deus me tocou, pois eu era estéril. Então fui curado e minha esposa está esperando um filho. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando o seu ministério. André Ibrahim Saba, de Capão Bonito, São Paulo. Glória a Deus. Veja outro testemunho. Ronaldo, graça e paz, eu estava com muitos problemas em todas as áreas da minha vida. No meu relacionamento familiar, nas finanças, no ministério e principalmente no meu relacionamento com Deus. Foi quando veio sobre mim uma grande depressão. Meu coração disparava parecendo que ia explodir. Eu me sentia muito mal e minha vida ia só piorando. Certo dia, enquanto eu estava mexendo nos meus CDs, encontrei o CD Rei do Universo, que foi o primeiro CD. Na mesma hora, fui ouvir num volume alto.
Então minha casa se encheu de louvor e o meu coração encheu-se de paz e alegria. Deitei no chão, chorei na presença de Deus. Quando me levantei, percebi que o Senhor havia realizado algo na minha vida. E a partir de então, nunca mais fui a mesma pessoa, pois Deus marcou a minha vida. Comecei a ser restaurado, curado, cheio do poder de Deus. E o Senhor estava me concedendo vitória diante das minhas crises. Glória a Deus. Não sou mais a mesma pessoa. Que Deus te abençoe e que você continue com esse trabalho de nos abençoar através dos cânticos inspirados por Deus. Marcos César do Carmo Leite, Igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Formosa. Aleluia! O louvor é uma arma poderosa de guerra. O louvor é uma arma poderosa de guerra. Amém, queridos? Terceiro, a continuação do texto. Olha lá, vamos pensar juntos. Paulo está dizendo, vamos ler na tela? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Gente, quem confia em Deus é capaz de ter um coração agradecido em todas as coisas, por todas as coisas, nas coisas boas e nas coisas ruins. O contrário de adorar é reclamar, é murmurar. E o que é murmuração? Murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. É você estar vivendo uma situação difícil na sua vida e, em outras palavras, você dizer para Deus, olha Deus, se eu estivesse no seu lugar eu faria diferente. A murmuração, queridos, é uma oração. Quando você murmura, você está orando. E Deus está ouvindo. Então, todas as vezes que nós reclamamos, murmuramos de qualquer coisa, nós estamos fazendo o contrário de adorar. E é por isso que o texto aqui está nos ajudando, nos ensinando que uma outra maneira, como podemos abrir comportas ao Espírito Santo, é dando graças a Deus por tudo. Gente, diante das dificuldades de viver nesse mundo, parece que cada vez mais se torna difícil encontrar corações gratos a Deus. As pessoas logo dizem o seguinte, como é que eu vou ser grato a Deus diante de tantos problemas que eu estou enfrentando? Como? Irmãos, a ingratidão é um espírito pagão, depravado dos últimos tempos. O apóstolo Paulo disse isso lá a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha só o que ele disse. Está na tela. Nos últimos dias, leiamos, irmãos, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e ingratos. Ingratos. Portanto, irmãos, o espírito que mais dói o coração de Deus é o espírito da ingratidão. Porque é um espírito mundano dos últimos tempos. Ah, meus irmãos, e aí quando Paulo aqui nos ensina a dar graças constantemente a Deus por todas as coisas, diz o texto, ele está dizendo que é a Deus que nós devemos a nossa vida. É a Deus que nós devemos o nosso sustento. É a Deus que nós devemos o que somos e o que temos. Nós precisamos, meus irmãos, ter um coração agradecido. Precisamos ter um espírito de gratidão para com Deus. E para com tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia. É verdade ou não? Gente, todos nós aqui temos muitos motivos para agradecer. E a gratidão deve ser um estilo de vida. Nós devemos viver assim, com coração grato. Infelizmente, há pessoas que só encontram amarguras nas experiências da vida. Tudo, para essas pessoas, tudo sempre é difícil, sempre é complicado, sempre é ruim, ninguém serve, nada presta. Há pessoas, irmãos, que só conseguem ver um problema pelo seu lado mais negativo. Por isso, queridos, nesta manhã está na hora de a gente orar e pedir a Deus que tire do nosso coração este espírito de ingratidão. Tire de nós a ingratidão, essa tendência que a gente tem de ser sempre negativo, sempre ingrato. A nossa oração deve ser: Senhor,
Que o meu coração seja sempre agradecido a Ti. Eu quero ter esse coração. Senhor, que eu sempre reconheça o bem que o Senhor tem feito a mim. Aleluia. Deixa eu perguntar para você nesta manhã, como é que você tem enfrentado os momentos amargos que a vida te oferece? Hein? Você tem se queixado pelos ferimentos que você recebeu da vida? Ou você tem mantido a alegria que você tem experimentado na presença do Senhor? Como é que tem sido essa dinâmica da sua vida? Como tem sido? Porque, irmãos, um coração agradecido faz o rosto brilhar em meio às turbulências. Um coração agradecido nos enche de alegria. E a alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor nos renova. A alegria do Senhor é a nossa força. Um coração agradecido abre comportas ao Espírito Santo para que Ele nos encha de esperança. Glória a Deus. E quarto, o texto diz, versículo 21, vamos ler juntos? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mais uma vez, igreja. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Gente, para abrirmos comportas ao Espírito Santo, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E aí eu fico pensando, como é que nós podemos considerar os outros superiores a nós mesmos? Como? Na continuação do texto mostra, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se o que, irmãos? A si mesmo, vindo a ser o quê? Servo, guarda isso. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Agora, sabe, meus irmãos, como é que eu posso considerar o outro superior a mim mesmo? Como? É quando eu olho para o meu próximo, irmãos, da perspectiva de que eu sou servo dele. Jesus se fez servo. É assim. Vou repetir, é quando eu olho para o meu próximo, da perspectiva de que eu sou servo dele. Que ele não me deve nada. Pelo contrário, eu tenho obrigações para com ele. Ele não tem nenhuma obrigação para comigo. Por quê? Porque eu sou servo dele. E mais. E depois de ter feito tudo ainda pelo outro, ainda chegar a uma conclusão de que eu não fiz mais nada do que minha obrigação. Que desafio, hein? Mas sabe, queridos, quando nós agimos assim, nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, nós abrimos comportas ao Espírito Santo para que Ele encha a nossa vida, queridos. Aleluia. E aí, para a gente finalizar, deixa eu dizer para vocês algo tão importante. Quero desafiá-los a ler versículo 22 em diante em casa. E vai para o capítulo 6 também. Leia na sua casa. Porque no versículo 22 em diante, Paulo não mudou de assunto. Paulo continua no mesmo assunto. E aí Paulo começa a apontar as marcas que a plenitude do Espírito Santo promove na vida das pessoas. E aí, se você for ler o texto na continuação, diz, por exemplo, que nenhuma mulher será submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, sem a plenitude do Espírito Santo. Vai dizer também que nenhum homem amará sua mulher como Cristo ama a igreja, sem a plenitude do Espírito Santo. Nenhum filho honrará pai e mãe sem a plenitude do Espírito Santo. É o que vai dizer na continuação. Nenhum pai deixará de provocar a ira nos filhos sem a plenitude do Espírito Santo.
Nenhum empregado irá obedecer o seu patrão com respeito e temor sem a plenitude do Espírito Santo, irmãos. E nenhum patrão irá respeitar o seu empregado sem a plenitude do Espírito Santo. Então, guarde agora o que eu vou dizer. Gente, a primeira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a maneira como ela se relaciona com as pessoas. A primeira marca, vou repetir, a primeira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a maneira como ela se relaciona com as pessoas. Não é se ela fala em línguas, se ela dá recado, profecias. Não é isso, não. Não é isso, meus irmãos. Se ela tem dons. Mas está muito claro que a primeira marca de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é a maneira como ela lida nos seus relacionamentos. Como ela se relaciona com as pessoas. Sabe por quê? Irmãos, a plenitude do Espírito Santo santifica todas as nossas relações. Por isso que é importante sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Você quer ser uma pessoa melhor? Quantos querem ser uma pessoa melhor? Então, deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Gente, o avivamento que nós queremos, esse vinho novo que nós queremos, irmãos, sabe onde começa? Na família. Às vezes tem gente que fica reclamando, que essa igreja aqui é fria. Acho que a coisa não acontece aqui. Cadê o avivamento dessa igreja? Deixa eu dar um recadinho para você que pensa assim. O avivamento começa na sua casa. Começa em você, na sua casa. E nos seus relacionamentos. E depois, aqui. Não adianta você desejar um poderoso avivamento neste lugar se não começar lá, na sua casa. Na maneira como você se relaciona com a sua mulher, na maneira como você se relaciona com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com o seu empregado, com o seu patrão. Não adianta, queridos. E eu pergunto, como é que está a sua relação com as pessoas? E pergunto mais, como está a sua relação com o Espírito Santo? Que resposta que você vai dar a tudo isso que nós ouvimos nesta manhã? Qual será a nossa resposta como igreja, irmãos? A minha oração é que o Senhor coloque em nossos corações o desejo de buscar nele uma vida cheia do Espírito Santo. E que essa reflexão, queridos, desta manhã, resulte em quebrantamento, em mudança de vida, em mudança de atitude. E então, nós seremos cheios do Espírito Santo e provaremos do vinho novo e experimentaremos um poderoso avivamento para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã.